Graça e paz, mirviáticos, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um Mirvicast, super abençoado, super de Deus. E nesse momento, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, mas guarda para daqui a pouco, porque o meu amigo Patrick vai se apresentar, né? A gente eu sou o Patrick e estou me apresentando. Né? Eu sou Silvia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estourei o tímpano de alguém aí? Coloca na caixinha da próxima vez, tá? Vamos lá, galera, para mais um episódio do Mirvicast, abençoado pelo Senhor. Hoje nós vamos estar falando aqui com uma pessoa incrível, extraordinária, exacerbada, como diz a nossa pastora. Não sei o que quer dizer exacerbado, mas vai que não seja nada errado. E hoje nós estamos com uma pessoa incrível, talentosa, bonita. Tá solteira, gente. Sorrisão. Vou falar, tá? Não sei como essa menina tá solteira, porque ela é incrível. Mas estamos com essa pessoa maravilhosa aqui hoje. E eu vim aqui representando ela de preto, porque ela só usa preto, gente. Você já sabe quem é. Falou em Mirvi, falou em usar preto. Quem é que eu tô falando? Quem é? Ingrid Silva! Seja bem-vinda! Obrigada, gente. Oi, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Prazer estar aqui com vocês, viu, nessa conversa. E eu sei que vai ser maravilhoso. E é isso. É sobre isso. Nervosa nem um pouco. Hoje nós vamos estar falando sobre... Não sei. Sobre... Esqueci. Célula. Será? Acho que não. Não é esse que é do célula, não. É sobre dança, com certeza. aí Sobre passaram um roteiro sobre célula. Não, acho que é raro. Staff, vem cá. É porque ela é líder de célula, da célula mais a Misa Linda. Misa Linda? A Misa Dai, a Misa A Misa tudo. Verdade. Combina com tudo a Misa. Verdade. E ela também faz parte da dança, né, da igreja, então fica difícil Melhor montar ministério aqui um de roteiro. todos, de Belém, eu creio, Senhor. Aleluia. É isso aí. E, cara, é incrível porque nós vamos falar de um assunto que eu acredito fielmente que ela domina, porque é algo que, desde que ela entrou aqui, o Senhor chamou ela para fazer isso. E eu sei que ela fala isso com um brilho nos olhos, né? Quando eu vejo ela falando, eu vejo o mesmo brilho nos olhos do nosso pastor Everton. Para quem ouviu o podcast dele do Equivalo, ele falou mais de célula do que de Equivalo. Ele falou muito sobre célula. Esqueceu de Equivalo. Ele entrava toda hora no assunto célula. Então, hoje nós vamos falar com essa pessoa incrível aqui, que é sobre células. Célula, representando aí, eu posso dizer que representando as nossas células, né, da igreja. Com certeza. Nós temos aí 7 células, contando com a célula macro. Vamos falar o nome das células? Vamos falar. Intercalando, vai. Vamos intercalando aí, Patrick. Começa aí, que eu já esqueci aqui. A Misa Dai. A melhor. Eita. Célula dos amigos 1.0. Célula dos amigos 2.0. Célula agora. Célula Eu Te Escolhi. Célula graça, já estava esquecendo aqui da célula graça, todas as vezes eu esqueço, perdão aí galera da célula graça, mas nós temos 7 células abençoadas aí, que fazem um trabalho incrível durante alguns dias da semana. No caso temos a célula não falou graça. célula macro. Ah, meu Deus, a célula... Desculpa, pastor. Pastores, perdão. A célula macro, gente, que é a célula dos nossos pastores, pastor Maico, pastora Patrícia, com os seus discípulos, né? Para quem a liderança, para quem já escutou aí o nosso podcast que falamos sobre o M12, né, com a galera aí do M12, discípulos diretos e indiretos dos nossos pastores. Da célula macro. Os que fazem acontecer aí todo o processo de liderança, de célula, enfim. Então nós temos um trabalho de célula muito legal, super desenvolvido na nossa igreja. Célula Graça, que acontece na quarta-feira, geralmente é dia de quarta-feira aí com as meninas, com a Josi, com a Kelsey, pastora também. Na quinta-feira nós temos as nossas amisas, né? Dia de quinta-feira, às 7 horas. Às vezes faz o chá da tarde, não é isso, Ingrid? Sim, mas é bem raro, assim, geralmente, que a gente tem mais oportunidade de se encontrar à noite, né? E as demais células que são na sexta-feira. Né?
E para iniciar aqui o nosso bate-papo, vai ser bem rápido, né, para ficar o gostinho de quero mais, que é muito maravilhoso falar sobre célula. Para Sim. mim é um dos assuntos melhores de dentro da igreja. Mas para iniciar a conversa pode parecer até meio clichê a pergunta que eu vou te fazer agora, mas eu acho ela muito necessária, porque muito se fala sobre célula. É célula, é célula, é célula, mas que de fato é uma célula? O que é uma célula? Para quem está chegando agora, para quem ouve muito falar sobre célula, mas na verdade só entende célula como uma reunião. O que é uma célula, Ingrid? Amém. Gente, começando aqui falando, né, que ao pesquisar no Google, nosso famoso professor, Eu sempre pesquiso lá. célula retrata sobre uma pequena reunião a fim de política, né, a fim de religião e enfim. Mas vai muito mais além do que isso, né? A gente costuma falar que é uma visão, uma estratégia que Deus nos entregou, né, para conquistar outras almas, para acolher e amar pessoas que provavelmente não terão oportunidade de ser acolhidas com mais cuidado, né, durante um culto. E, enfim, por ser uma igreja, né, várias pessoas ali, nossos pastores estão ali, né, conduzindo. Então, célula, além de uma reunião, além de um momento ali que tu se reúne, é um momento de consolidação, discipulado, né? Um momento ali onde você abraça pessoas, você tem mais cuidado de perto, né? Olha mais de perto. Tem a oportunidade de ter conversas que vocês talvez não teriam, né? Na igreja, enfim. Então, é um, tipo assim, como fosse uma roda de amigos, né? Normal, uma roda de amigos onde você conversa sobre um propósito. E qual é o propósito? Deus, né? Amar a Deus e dizer para eles quanto eles são amados por Deus. Eu acredito fielmente que célula, além dessa visão linda que Deus nos entregou, é uma oportunidade de levar o evangelho a pessoas que talvez não viriam numa igreja, talvez não teriam oportunidade de receber uma palavra durante o culto, mas simplesmente uma conversa perto a perto, né? Olho a olho. Testa. Isso aí, testa a testa, dente por dente. Super junto ali, né? Exatamente. Então é uma estratégia, uma visão que o MIV Belém tem exercido com êxito, né? Eu vejo assim frutos maravilhosos e glória a Deus, né, por essa visão que vai muito mais além do que reunião, mas é um propósito, né, ali uma conversa de perto, enfim. Temos diferencial, né, por ser uma igreja em célula. Sim. Hoje em dia já muitas igrejas, até igrejas que não faziam a questão da célula, né, existe hoje os núcleos, existe hoje grupo, não sei o que GP. é a mesma coisa de célula. Tudo é a mesma coisa. Núcleo, tudo é célula. Assim, eles não falam que é célula, mas é célula, mas gente. Eu já célula. participei e é célula, é tudo a mesma coisa, vamos dizer assim. Mas, entrando mesmo assim num contexto mais histórico, né, o fundador, vamos dizer assim, o criador da visão celular foi o falecido David Yonggi Cho, né, que é o dono, ele era, né, o dono da maior igreja do mundo, com 600 mil membros. Isso tudo através da visão celular, que foi o que o Senhor deu a visão a ele. E dali surgiu todo o que a gente entende hoje como visão celular. Falamos sobre o M12 no podcast passado. Passado não, alguns podcasts atrás. Eu acho Mas que foi falamos passado. sobre o G12. Acho que foi passado. Vai sair hoje. E o M12 veio do G12 e o G12 veio da missão que o David Yonggi Cho fez, né? Que foi um cara incrível, sensacional, que hoje em dia é falecido, né? A gente sabe que tudo que ele fez ali é através de ganhar pessoas, consolidar pessoas, discipular e enviar, né, esses pilares aí que o Senhor deu através da sua palavra. Para não ficar só nas minhas palavras, eu acho incrível isso, porque a palavra de Deus ela é perfeita e eficaz, né? E lá em Atos, no capítulo 2, lá no finalzinho, lá tem uma passagem lá no 46, que diz assim: todos continuavam reunidos-se no pátio do templo, partiam um pão e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Uma vez, quando o pastor Everton pediu para me levar a mensagem sobre o M12, o que era o M12 na célula, eu fiquei muito
apreensível, porque é uma coisa que não é qualquer um que pode falar sobre isso, né? Sim. E eu fui pesquisar e pesquisando, entendendo e lendo a Bíblia, eu vi essa comunhão aqui que me deixou intrigado e com uma pulga atrás da orelha, dizendo, isso é uma célula. Sim. Era um grupo de pessoas ali reunidas em um lugar, né, conversando e louvando a Deus. E ainda tinha lanche. Se você ler direitinho, tá escrito lá que eles lanchavam. Importante, né? Um pilar muito importante. E pessoas eram salvas. Sim. E através disso tudo, a visão celular hoje em dia, ela acrescenta muito demais na nossa vida. Você como líder de uma célula deve entender isso. Sim, sim. E desde a palavra a gente pode constatar isso, né? Que sempre o próprio Jesus, quando estava caminhando com seus discípulos, além de caminhar com seus discípulos, eles compartilhar as refeições, eles iam em festa de casamento, né? Em comemoração. Então eu vejo que célula é isso, sabe? Relacionamento, né? Jesus já há um certo episódio levou 3 pessoas com ele, né? Os 3 discípulos chegados. E a célula faz isso, sabe? Tu traz pessoas para perto e faz com que esse relacionamento se firme em algo sólido, em algo fundamentado, né, que é o Evangelho. E assim, gente, daí pode surgir várias coisas, né, amizades fidelizadas, né, líderes de excelência que surgem da célula, pastores de excelência, missionários de excelência, pregador da palavra e mídia de excelência, do teatro, da dança. Então, assim, a gente pode ver que realmente gera frutos. Porque se a palavra fala, né, que estava ali reunidos todo mundo junto, hoje é fruto disso, né, resultado disso. Eu acredito que a missão da célula, né, inclusive era uma das perguntas aqui do nosso roteiro, sobre a missão celular, né, como que é a missão, para que é a célula no final das contas. Mas aí você já falou e acho isso incrível, né, que é unir pessoas, é juntar pessoas, é levar o evangelho, é sair, pregar aquilo que a palavra nos deixou. Falando sobre a nossa querida célula Amizadai. Meu tesouro. Meu tesouro, a menina dos olhos da igreja, eu acredito. Quando a gente fala, a gente realmente tem aquele cuidado de falar de vocês, porque são meninas do coração. Meninas delicadas, do coração de Deus. Sim. Estômago de pedreiro. Não revela. E assim, mas eu amo demais. Como que é ser a líder, né, da célula Amizadai aí? Como é que é liderar essas meninas? São muitas meninas, né? Na verdade, você e a Elaine, né? Que isso. São as líderes Sim. da célula. Como é que é liderar essas meninas aí, Ingrid? Conta pra gente. É muito prazeroso, né? E ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque uma vez eu estava conversando com o meu pastor Maicon e ele me virou pra mim e eu estava falando, né? Reclamando sobre a árdua lição, né, de trabalhar com pessoas, etc. E ele falou assim, minha filha, tu tem que entender uma coisa, que onde há pessoas, ali há problemas. Não tem outra. Gênio! Aonde há pessoas, ali vai haver conflitos, isso é normal, porque são diferentes criações, são diferentes mentalidades, também, exatamente. Mas tem uma coisa que nos une, que é o amor por Jesus, né? E as meninas da Amizadai, eu sempre falo com a Elaine, né, que a gente veio de uma outra igreja há um tempo atrás, anos atrás, e uma coisa que o Senhor me levantou, assim, claramente durante um culto aqui na noite, que ele me levou para orar para uma menina específica, ele falou que, além de liderar, a gente precisa implantar o desejo de a gente aprender a ser liderado por Jesus, né? Ser íntimo de Jesus. Então, é muito prazeroso cuidar de meninas, ao mesmo tempo difícil, né? Que eu sou uma menina, né? Enfim. Mas, assim, tudo que é conduzido pelo Espírito Santo leva à excelência, leva à maturidade, né? Leva ao crescimento e, enfim. E tudo é feito de maior forma de excelência, né, possível. Eu lembro que logo que tu chegou na igreja, você já assumiu ali uma célula que eu até tentava te ajudar. Céu na terra. Céu na terra. Era o nome da célula? Era. Céu na terra. A gente fez umas 5 células. Assim, aleluia. Assim, que funcionou foi mais 5. Que funcionou 5 células. Mas ali, logo após isso, o Senhor te levantou para cuidar de meninas. Isso foi incrível, porque
era algo que faltava na nossa igreja, né? Meninas mesmo, assim, não tô falando de mulheres que já têm marido ou algo assim, mas meninas, moças novas que precisam de um direcionamento que às vezes não tem, Sim. né? E como foi se preparar para tudo isso? Porque, assim, até aquele momento, acho que você ainda era de menor e também ainda, o que elas estavam passando, tu talvez nem tinha passado ainda. Como foi toda essa preparação para tudo isso? Gente, eu tenho uma coisa bem firme comigo, que Deus me levantou muito cedo, assim, para assumir liderança, né, assumir cargos, mas principalmente assumir responsabilidade, né, no reino, enfim. Então, no dia que eu orava, né, falei assim, Senhor, sempre, na escola, sempre gostei de ter uma amizade mais masculina, né, enfim, tinha mais facilidade. E aí, Deus falou assim, minha filha, mas eu tô te levantando agora pra cuidar de meninas, né? E é uma coisa que a gente não se vê muito por aqui. A gente não vê uma célula só pra meninas, né? É raramente. Geralmente são juntos, né, tudinho. E aí, quando Deus me levantou, eu e a Elânia, lembro que foi muito difícil, foi muito desafiador, né? Porque, como o Patrick falou, a gente estava passando por processos, de quem sabe, a mesma coisa que as meninas, né? Mas eu lembro benzinho que toda vez quando as meninas vinham conversar comigo, eu já tinha passado por aquilo, ou seja, Deus já tinha, minha filha, aprenda agora, entendeu? Porque daqui uma semana uma menina vai chegar contigo para conversar. Sempre tu passava antes. Gente, era certeiro. Às vezes eu vivi uma semana de inconstância, eu não entendia o porquê. Na outra semana vinha essa menina falar, Ingrid, eu tô passando por inconstância. Eu falei, cara, Jesus já ministrou isso. Então, a preparação, sem dúvida, foi muito a oração. Muito propósito, né? Cuidar de almas não é fácil, é muito delicado e muito prazeroso, ao mesmo tempo muito desafiador, né? Sim. Principalmente por ser pessoas, né? Que o Senhor ama também. Então, ele tá te dando a oportunidade de cuidar de pessoas. Então, é um cargo, assim, enorme. Mas, glória a Deus, né? O Senhor nos preparou ali lapidando, né? Eita, na dor, no choro, mas também no sorriso, eu me lembro. E é isso. Quando eu... Só para terminar esse assunto, eu lembro de uma história que tu contou, não lembro se foi para mim ou se eu ouvi, enfim, que teve um momento que tu não conseguiu lidar porque tu não tinha passado por algo, acho que foi algo voltado a relacionamento, sim, algo assim, eu não lembro ao certo, sim, mas como foi lidar com algo que tu não sabia lidar? Eu sei que tu deve ter se aconselhado com os nossos líderes maiores, mas como foi assim, a princípio, tu ficou desesperado? Meu Deus, e agora? Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é chave para toda a liderança, né? Eu aprendi isso ao decorrer do tempo, que é o teu dia a dia, no teu relacionamento com Deus, lendo a palavra. Gente, na palavra vocês vão aprender muita coisa. Então, quando essa menina, né, chegou comigo para conversar sobre uma fase de relacionamento que eu não vivi, nem estava vivendo, eu me lembro, na época eu tinha lido uma passagem da Bíblia, não me lembro, não me recordo, mas foi essa passagem que caía perfeitamente para a situação. E o que eu fiz? Eu usei a referência bíblica para ela. E eu até falei, eu não posso estar passando por isso, talvez eu não passei por isso, né? Mas o que a palavra fala é a verdade. Então, assim, se tu está sendo guiada pelas minhas palavras, está errando. Por quê? Porque minhas palavras, sem a palavra, é vazia, né? Mas eu estou te apresentando aqui a palavra do Senhor, que nunca falha, é sempre verdade. Gente, isso é nítido. Toda liderança precisa ser guiada por uma verdade bíblica, né? Se você não for guiado por uma verdade bíblica, você não vai ter como aconselhar pessoas, né? Você não vai ter como direcionar caminhos, né? E, enfim. Tem a questão da parte da experiência, né, pessoal da líder, né? Sim. Tu passas tu tem o teu dia a dia, enfim, tem tuas experiências, aí vem alguém e fala contigo, uma das tuas discípulas, e aí tu vai lá e fala com base naquilo que tu viveu, mas sempre levando a palavra como principal, né? Sim. E lá, ainda há pouco a gente falava sobre preparação, como que Deus te preparou aí para ser a líder da Amizadai. E assim, a minha pergunta é sobre a preparação do dia da célula, né? Lá na célula dos amigos, a gente tem um meio que a gente faz, olha, quem que vai fazer o louvor e tal, e o lanche. E eu acredito que lá na célula Amizadai também tem essa preparação, a preparação espiritual principalmente, né? Que é para que naquele dia
tudo ocorra bem, tudo flua, o Espírito Santo esteja ali presente. Como é que é essa parte da preparação? Como é que vocês se preparam? Eu e ela, a gente sempre está conversando, né? Enfim, a gente sempre está conversando. E a gente, no dia da quinta-feira, né, que é a célula Amizadai, a gente se prepara com jejum, ou às vezes a gente passa o dia sem rede social, ou a gente alterna ali alguma coisa, né? Durante a semana a gente já escolheu a pessoa que vai dar a palavra na célula. A gente chega lá, né, pergunta qual música tu acha que tá tocando teu coração, né? E a gente coloca a música pra gente se envolver. A dinâmica a gente sempre fala pra alguém, né? E tem essa preparação, como tu falou, né? Que a gente desenvolve as tarefas para algumas pessoas, até mesmo para desenvolver o crescimento do membro, né? Da pessoa que faz parte da célula. E da liderança é isso, né? Jejum, oração e sempre chegando cedo para orar no local. Coloca alguém para orar, né? Porque no meu caso foi assim, eu cheguei muito tímida na célula. Muito mesmo. Os meus líderes sabem contar, acho que o Patrick também já. Sim. E aí eu não... Meu Deus, me chamar para fazer uma oração para mim, eu ficava tremendo toda. E o meu líder, o pastor Everton, a pastora Jaqueline, tiveram esse cuidado comigo de ir me colocando aos pouquinhos. E quando eu via, eu já estava orando. E quando eu via, eu já estava ministrando a palavra. E hoje eu ainda tremo, o frio na barriga, que eu digo que é o Espírito Santo, eu me arrepio toda. Mas eu quero fazer, entendeu? E eu acho que isso é muito da visão do líder. Sim. Ele vê ali, ele olha com aquele olhar de águia e diz assim, ela faz a oração porque ela vai crescer, né? Vai ser direcionada, né? É o direcionamento, eu acho incrível isso. É verdade. Célula é uma parada assim incrível, porque ela pode ser feita na casa, ela pode ser feita na igreja, ela pode ser feita na rua, no canteiro, numa praça, ela pode ser feita onde for. Verdade. E sem aquela pretensão de ser um culto, né? Precisa levar caixa, não precisa levar músicos. Só tu, um violão, às vezes nem precisa um violão, leva uma caixinha de som para tocar música. Então sua voz mesmo. E pessoas ali buscando e querendo buscar a Deus, né? Sim. E eu acho que isso foi o que mais deixou a visão celular ampla, sabe? Porque a gente pode fazer isso e deve fazer isso, né? Eu amo quando a gente faz uma célula diferente. Uma vez, o tempo dessa última que a gente fez foi numa praça pra ali. Não deu muito certo. Mas são histórias pra contar, né? Experiências pra viver. Mas a gente foi fazer essa célula, entendeu? Seria incrível se não tivesse ocorrido o que ocorreu. Mas nós já fizemos células antigas em praças, em locais, em prédios. Sim. E qual tu acha que é a responsabilidade da liderança com isso? Porque os líderes falam para os liderados, convida teu amiguinho, convida teu colega. Mas quando é na rua, vocês têm a maior responsabilidade ali, né? Sim. Porque se vocês levarem a palavra, vocês não podem falar besteira, porque são pessoas que estão passando e podem ouvir. Sim. Se vocês vão evangelizar naquele momento, falar com alguém que está passando, vocês têm que falar algo certo. Qual é o nível de responsabilidade aí nesse momento? Extremo. Extremo. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa bem certa, sabe? Eu acredito fielmente que o líder, ele não é uma pessoa de ferro, né? Ele não é uma pessoa de ferro, ele está em constante aprendizado. E quando a gente tem a responsabilidade, né, de fazer algo fora da caixa, né? Às vezes a gente vai para algum lugar e o líder tem que estar ali, né, de olho. Gente, não vamos fazer isso, né? Que eu acho que não vai ser legal, mas vamos se conter aqui, tudinho. Isso é uma responsabilidade extrema, porque qualquer ato pode ser respingado em ti, entendeu? É você que toma a responsabilidade, né? É meio difícil às vezes, mas, gente, eu passo tempo com o pastor Everton, né? E pra mim, a minha maior referência em célula é o pastor Everton. Aqui na igreja, pelo amor de Deus. Eu passo tempo com o pastor Everton. Então, tipo, quando a gente senta pra conversar, assim, ele fala algumas coisas sobre célula, né? Meu maior aprendizado, literalmente, foi nessas conversas. Ele sempre fala que toda vez quando você vai sair para algum lugar, né, você leva as meninas para sair para algum lugar, você precisa olhar com os olhos delicados para saber, eu acho que aquilo ali, entendeu, não vai dar certo, bora pra cá, entendeu? Aquela visão de águia mesmo, né? Aquela visão de discernimento espiritual. Então, é uma responsabilidade extrema, mas ao mesmo tempo
eu creio que quem é guiado pelo Espírito Santo, qualquer situação, tu vai ser guiada por ele, né? Não é pela tua força humana, não é pelo tua força bruta, né? Ou seja, o que tu acha que tu sabe, na verdade tu não sabe, entendeu? Exatamente. Tu não sabe. Mas assim, diversas situações eu já me peguei nessa parte, né? Senhor, o que eu vou fazer? Mas aqui por fora eu tava, gente, bora por aqui, entendeu? Porque no pensamento estava orando, né? Estava recebendo direcionamento do Espírito Santo. Então a responsabilidade é extrema, mas ao mesmo tempo depende muito da tua dependência no Senhor, né? Tu não é uma líder de excelência se tu não tiver o Senhor como teu direcionamento principal, sabe? A gente fala muito sobre as partes difíceis, as partes complicadas, porque para as pessoas terem a certeza que tudo que acontece é real. Sim. Né? Não é nada mil maravilhas, mas assim, pra gente não deixar só nisso. Sim. O que tu pode falar sobre célula? O que mudou na tua vida, o que muda na vida das tuas discípulas através das células, através de tudo que é falado lá? Gente, mudou tudo. Tu não pensa mais em ti, tu pensa já em 6 meninas, né? Ai, gente, é muito incrível, né? Às vezes eu tenho uma discípula, a Michelle, né? Ela, gente, 3 horas da madrugada, ela sonhou com algo, ela me manda um áudio de 5 minutos e Podcast. me conta o sonho todinho, detalhadamente. E são essas alegrias que tu tem, sabe? Tu percebe que a pessoa confia em ti de todo o coração, sabe? Tá ali contigo no teu aprendizado, no teu crescimento, te honra, mas também te ajuda a crescer, né? Porque isso é um aprendizado. Hoje em dia são algumas meninas, né, que fazem parte da igreja, tem outras meninas que só vão para a célula, né, de vez em quando vêm na igreja. E eu creio que a maior alegria de toda a liderança da igreja é ver pessoas, é ver as pessoas que tu cuida, que tu passa tempo orando, que tu passa tempo intercedendo, que tu tá ali, né, amando, cuidando, zelando, ver que elas estão ali dispostas a viver algo novo no Senhor, sabe? Que incrível a sensação de tu orar pra uma pessoa e no culto a pessoa vir na frente se reconciliar. Gente, dá borboleta no estômago, entendeu? Glória a Deus por isso. Então a maior alegria é literalmente ter esses frutos, né? Ter essas pessoas do nosso lado, como família, na verdade, né? Como família, literalmente. Eu tenho minha família natural, né? Minha mãe e meus pais, mas as meninas da célula e a igreja em si é uma família, assim, eterna, né? Uma família que tem laços fundamentados mesmo nesse amor, enfim, que cresce todos os dias. Eu acho incrível essa visão celular e o quanto que o relacionamento dentro da célula, a comunhão, né, gera esse relacionamento, faz com que os discípulos se tornem os líderes, né, de amanhã, mas assim, tipo um espelho, um reflexo. Eu vejo muito isso nas meninas na parte da Mizadai, né? Tipo, eu vejo Ingrids pela igreja, no modo de falar, no comportamento, querendo saber mais da palavra, se apoiando na palavra para tudo, né? A gente tem um exemplo, a Laurinha, né, que foi do podcast passado, que está fazendo um ótimo trabalho na mídia. Um excelente trabalho. Disso, é verdade. Um excelente trabalho, e tudo isso é uma dedicação, né, de vocês, líderes. É um esforço, é um orar, exatamente aquilo que tu falou. É orar, é se dedicar. E quando a gente vê o resultado, né? Às vezes as pessoas dizem, mas célula é só aquela reunião de sexta-feira e tal. Mas o trabalho por trás, o make-off, né? Os bastidores, na verdade, esse que tá o gosto. Para mim, eu acredito que seja isso. É aí que tá o gosto, né? De você levantar um propósito, jejuar em prol daquela vida, prestar atenção em tudo que elas estão falando, para que quando lá na frente você venha colher os frutos, que é exatamente já o enviar, né? Da visão celular, que é pronto. Ela tá pronta. No caso da Laurinha, ela tá pronta. Ela pode ser uma líder. Eu acho isso incrível. Tudo isso é através de quê? De comunhão, de relacionamento. Né? Eu acho que a gente é um reflexo do que lá no começo foi plantado aqui na igreja, né? Em 2012 para 2013, não sei se você sabe, mas a nossa igreja tinha uma reunião aqui, ainda não era o MIRV, né? Mas tinha uma reunião aqui que começou a célula macro, como fosse uma célula macro, que se chamava Célula Joy.
Não sabia. Célula Joy. E aí era uma igreja para toda igreja, ou era uma célula para toda igreja, não era especificamente para os líderes, né, ou só para os discípulos, era para toda igreja, já que não tinha, estava no começo, né, da implantação da visão celular, né. Depois do encontro com Deus em 2015, foi desmembrando as células, né? Que aí teve a célula Ágape, gerando e multiplicando, Gaditas, teve Maranata, Filho do Deus Vivo, 6 células ao todo foram desmembradas, né? A partir do encontro com Deus. E desde aí começou a surgir a visão. Então a gente pode perceber que essa visão, nossos pastores teve a sábia decisão, né, de adotar essa visão, porque entendeu que a estratégia do 1 mais 1 é igual a multidão, né? Enfim. Eu amo essa matemática. Consolidar, eu não gosto de matemática, discipular, mas essa eu gosto. Exato. Então, vocês podem ver que o reflexo de hoje é o que começou lá atrás, né? Hoje temos 7 células, mas começou com 6 células, sabe? E essas 6 células, glória a Deus pela vida das pessoas que lideraram, deixaram o legado, com certeza. A gente aprendeu, cresceu e etc. Então, o Mirve Belém é feito disso, né? É feito de células, é feito dessa estratégia maravilhosa que é ganhar pessoas, que é amar pessoas e mostrar que sim, o evangelho está aqui para abraçar, para amar, para perdoar, principalmente para fazer com que tu cresças no Senhor Jesus, né? Em unidade, em família, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis para o líder, né, é essa adaptação de célula à igreja. Uhum. Transitar de... A pessoa vai pra célula, vai pra célula, bora na igreja. Não tá na hora. Eu lembro quando eu era líder numa outra igreja, na minha célula davam 27 jovens. Uhum. E na igreja não dava nem metade disso. Passei por isso. Não dava nem metade desses jovens. Então eu ficava agoniado, meu Deus, o que eu vou fazer? Estou errando. E eu sei que essa adaptação ela é muito difícil. E como tu lida com isso para trazer essas meninas até... Gente, é uma coisa muito Força importante. elas, enforca elas, que eu tô pra igreja. Enfim, eu vou no monte ali orar. É uma coisa que a gente conversa com a Elaine, a gente sempre fala na célula, né? E eu vejo isso não só da minha parte, nem só da parte da Mizadai, mas em todas as células já presenciei. A gente sempre fala que a gente é célula na quinta-feira, né? Ali durante a semana, mas chegou na igreja, a gente é o quê? O Mirve Belém. A gente é a igreja, né? E isso faz com que eles firmem laços, né? Até uma vez eu brinquei com elas e falei, meninas, glória a Deus, vocês gostam de conversar, né? Glória a Deus, gostam de andar juntas, mas chegou na igreja, converse com outros irmãos, entendeu? Conheça outras células, entendeu? Vão lá, abracem, etc. Então, você pode notar que, geralmente hoje, né, todas as células nunca ficam só em grupinho, né? Mas vão ali conversando, abraçando. Todas. E isso faz com que as meninas entendem que a nossa célula é algo que acontece a partir da igreja, sabe? Existe a fonte ali que sai toda a sabedoria, né? Todo o movimento, enfim. E é exatamente o que é a célula. O que é a célula, exato. Exato. Um pequeno pedacinho ali do corpo. Em cada canto, né? Enfim. Exatamente. Hoje em dia tem meninas que vêm dali de dentro da parte de cima da nossa rua, né? Tem meninas que moram... Eu ganhei a menina na frente da minha casa. Minha vizinha, nunca imaginei isso. Conheci a Laura também, nunca imaginei isso. E a Bruna, a Brenda. Então, assim, acontece na célula de vocês também, né? Tem várias pessoas de diferentes lugares. Né? De vários lugares. Então, a gente pode ver isso, né? Que o crescimento causa esses frutos, né? Alcançar pessoas ali de lugares que você menos imaginava. Enfim, trazendo evangelho, né? Graças a Deus. Infelizmente. Acabou nesse tempo. Está acabando gente, o nosso tempo. Eu quero que vocês façam uma abaixo-assinado se vocês querem que seja maior esse podcast. Porque não tá dando, gente. Surge uma coisa, depois surge outra. E aí quando a gente vê, já passou o tempo. Passa voando. E é incrível, porque o Senhor ele tem muito a se falado. Muito, muito mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando contigo, Ingrid. Sei que o Senhor ele tem transformado vidas através da tua. Você está sendo um canal ali naquela célula. A Mizadai é, sim, uma célula referência dentro da nossa igreja. E não só na nossa igreja. Escuto de pessoas de outras igrejas. A célula Mizadai, a célula das meninas lindas, as amisas lindas. Os modelos. Modelos. E o Senhor, ele edifica muito a nossa vida através de vocês, né? Hoje em dia, corpo da igreja ali, o que trabalha são as amizades e a célula dos amigos, né?
São as Juntamente igrejas. com a célula de É o que escolhi, faz né? tudo, é o que faz tudo ali. Então, por que isso? Porque foram células que entenderam, né? Não que as outras não entendam, porque são pessoas mais velhas e aí acabam não tendo muito tempo, tem muito compromisso no dia a dia. Mas como nossas células são mais jovens e tudo mais, então eles acabaram entendendo, graças a Deus, que eles têm que trabalhar para o reino, né? Então, agradeço muito a oportunidade de ter falado contigo. Eu que agradeço. Eu agradeço também demais. Eu conheci a Ingrid logo que eu vim entrando para a igreja e ela me recebeu de uma forma surreal, assim. Ficamos logo amigas, Aham. compartilhamos já vários momentos juntos, Sim. inclusive a viagem pro sul. Né? Sim, Sul, inclusive saudade. Um dia a gente vai falar saudade. sobre isso aqui. Vamos falar, vamos Vários falar. perrengues chiques. Muitas histórias, mas eu quero agradecer pela sua participação aqui. Como eu digo para todos os convidados que vêm aqui com a gente, se sinta à vontade para voltar novamente ao Mivicast. Que Deus abençoe Amém. grandiosamente a tua vida, a vida da Elaine, a vida da célula Mizadai, né? Que vocês continuem crescendo e multiplicando e frutificando. E quero também aqui mandar um abraço para todos os líderes de célula, que eu Sim. tenho certeza que Perfeitos. estão escutando o nosso Mirvicast. Não vou lembrar o nome de todos agora, mas quero dizer que vocês todos são importantes pra gente, são todos importantes pro Mirv Célula Belém. extremamente importante, Se né? sintam representados aí pela Ingrid, né, que tem uma célula abençoada. Todos vocês têm uma célula abençoada, mas se sintam aí representados pela Mizadai, que tem sido bênção aqui na igreja. Que Deus continue abençoando a tua vida Amém. grandiosamente. Amém. Muito obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre algo que eu amo e que eu vivo e que ainda tem muita coisa ainda pra gente viver, né? E eu agradeço aos nossos pastores, né? Pastor Everton, pastora Jaque, pastor Maico, pastora Paty, que sempre está nos acompanhando e ensinando cada vez mais a viver essa visão de maneira excepcional, né? Excelente. Então é isso, gente. Viva em células, porque isso muda vidas e isso avança o evangelho, né? Isso muda o mundo. Muda o mundo, isso é agro, isso é pop. Isso é tech. Isso é Mirv. Isso é vida. Amém. Agradeço também, né, a oportunidade do Senhor por ter feito mais um podcast, né? Esse que era o nosso ali sonho que está sendo ser realizado aqui. Agradeço aos nossos pastores, pastor Maicon, pastora Paty, eu troquei. Pastor Everton, pastora Jaque, né? Pastor Maicon, que hoje foi o nosso patrocinador desse lanche Aleluia, maravilhoso. glória a Deus, Senhor. Obrigado pela coca. E é isso, gente. Muito obrigado por escutar até aqui. Muito obrigada, gente, por vocês terem ficado até o final do nosso conteúdo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Fique à vontade para ficar aí até o final, né? Escutar. O Patrick falando aqui sobre o sonho do podcast, do Mirvicast. Eu pisquei e a gente gravou 3 episódios. Eu tô muito feliz, Aleluia. gente. Deus é maravilhoso, entende do propósito e a gente só tem que ir lá e abraçar. Então é isso, né, Patrick? É isso. Valeu. Amém.